Fala galera, agora é só alegria. O Mengão venceu, o Mengão simplesmente botou o Sport Recife na roda ontem na Ilha do Retiro. Que jogão foi aquele? Que postura foi aquela do Flamengo ontem? Galera, antes de trazer as notícias e falar mais sobre a partida, eu peço que você deixe aquele like esperto, ative o sininho para receber todas as notificações do Mengão, o melhor e o maior do mundo, queiram os antes ou não. Galera, por que partida é aquela, galera, de ontem? Que jogo que o Flamengo fez, eu não digo de um ou outro jogador, de todo o time. Os jogadores se comprometeram, os jogadores jogaram com a alma, principalmente na primeira etapa. Se o Flamengo não perdesse tantas oportunidades, se o Flamengo não deixasse de marcar tantos gols, como o Gabigol perdeu gol um atrás do outro, o Flamengo sairia com um placar de pelo menos 7-0 no primeiro tempo. O Bruno Henrique também perdeu ali aos 41 do primeiro tempo. Caramba, aquele gol que ele perdeu, galera. Se ele não perdesse, se o Gabigol não perdesse aquele caminhão de oportunidades, o Flamengo sairia só no primeiro tempo com uma enxurrada em cima do Sport Recife, o falso campeão brasileiro de 87, porque o campeão verdadeiro é o nosso Mengão. Então, galera, mas a postura dos jogadores foram posturas de campeão, posturas de quem realmente acordou para a vida e quer ser octacampeão brasileiro, e ainda dá tempo. O Flamengo está a apenas 4 pontos do Internacional e tem um jogo, um confronto direto contra o time gaúcho, contra os colorados. Então o Flamengo pode fazer a sua parte ganhando do Internacional, ganhando os seus jogos e assim conquistar o título brasileiro. O Flamengo mandou ontem, o Flamengo brincou com o Sport Recife. O Flamengo no segundo tempo apenas administrou o placar e no final Pedro ainda marcou. Mas o Flamengo foi soberano de ponta a ponta, do primeiro ao segundo tempo. E as mudanças de Rogério Ceni surtiram efeito. Como foi assim com o Grêmio, foi assim também contra o Sport Recife. Foi uma postura totalmente diferente. Arrascaeta, até o Everton Ribeiro vem subindo de produção depois que ele não foi transferido para o mundo árabe, que o Flamengo não teve um consenso com a equipe árabe e o Everton Ribeiro ficou. Ele tem até mudado a sua forma de jogar depois dessa negativa do Flamengo para a ida dele para o mundo árabe. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, Isla, até o Arão na zaga tem dado conta do recado, apesar de eu não ser a favor de Arão na zaga, isso eu sempre falei. Gustavo Henrique, o time todo está de parabéns. Infelizmente o nosso goleirão Diego Alves teve uma contusão ali, teve que sair, e eu torço por uma rápida recuperação do nosso arqueiro. Galera, eu vou trazer para vocês alguns números da partida de ontem, que o Flamengo simplesmente mandou na Ilha do Retiro. Galera, esse número é da SofaScore, que na minha opinião é a melhor plataforma de estatísticas de jogos. Galera, vamos para os números, vou trazer os números para você da partida de ontem. O Sport Recife teve 38% de posse de bola. O Flamengo, 62%. Em finalizações, o Sport Recife teve 8 finalizações, o Flamengo 21. Em finalizações ao gol, o Sport Recife teve 2 finalizações ao gol e o Flamengo 9. Em passes certos, o Sport Recife teve 285 passes certos e o Flamengo 491, ou seja, uma disparidade muito grande do Flamengo em passes certos. Uma nota que eu venho trazer da SofaScore em relação
perca de chances claras dos times no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é simplesmente o time que perde mais chances claras na cara do gol do Brasileirão. O Flamengo tem 80 chances perdidas. Para você ter um pensamento e ver a diferença, o Flamengo tem 80. O Galo, que é o segundo nesse ranking, tem 49. Olha a disparidade, olha a diferença. Uma diferença muito grande. Então o Flamengo precisa treinar mais esse quesito, porque é um absurdo o Flamengo perder esses números, essas chances todas de gol. O que o Gabigol perdeu ontem de chances foi um absurdo. Não é só ontem que ele tem perdido. Isso é uma característica dele, que tem se mostrado nesse campeonato e no campeonato anterior. Então, ele precisa treinar mais esse tipo de finalização. Ele precisa buscar um aperfeiçoamento, não só ele, como o time do Flamengo, como o Bruno Henrique também, que perdeu chances claras. E para não ter esse problema de falta de gols, porque um dos critérios para ser campeão brasileiro, se precisar, é o número de gols. Então o Flamengo está dando muito mole nesse quesito, tem que treinar mais finalizações, para quando estiver jogando, o Flamengo não perder essas chances todas que tem perdido no campeonato. O Pedro, o atacante Pedro, eu vou trazer alguns números dele, que ele tem entrado na segunda etapa. O Pedro, ele tem entrado na segunda etapa e tem ajudado muito o Flamengo. Eu vou trazer alguns números dele, ele entrando na segunda etapa nos jogos do Mengão. Ele tem 14 jogos saindo do banco de reservas, 294 minutos jogados, 3 gols, 2 assistências, 59 minutos para participar em gols. Ele é o jogador com mais participações em gols saindo do banco do Brasileirão, ao lado do Thiago Galhardo do Internacional. Então você vê a importância, mesmo no banco de reservas, do atacante Pedro, a importância que ele tem no time do Flamengo e a importância de um time ter um banco fortalecido, para quando precisar ter aquele jogador de qualidade para substituir o titular. Então, Pedro, esses são os números de Pedro, esses são os números da partida do Flamengo e Sport Recife. Galera, qualquer novidade do Flamengo, eu volto, mas até no momento são essas as notícias. Galera, saudações rubro-negras, só felicidades e até mais.